Boa noite. Pessoal chegando. Abreu já está na área. Flávio também. Eu vi o Abreu hoje, aí falei, pô, por que eu não boto música, né? E aí, a gente escutou muito isso na época do Mandril. International Noise Conspiracy. E aí eu falei, vou botar pra gente começar, enquanto o pessoal tá chegando. Hoje mais uma live do tributo. Daqui a pouco o Marcelinho tá aí com a gente. E pra gente conversar um pouco. Hoje vamos conversar um pouco mais para além da carreira dele, com as bandas que ele teve depois do Mandril. Vamos falar também da carreira dele como produtor. Trabalha agora com Flish. Falar da recente turnê internacional. Enfim, um monte de coisa que a gente foi fazendo e eu tenho sempre acompanhado ele. A gente começou num movimento onde ele aprendeu comigo, de uma certa forma, com a coisa da música, e depois, PC também já está na área, e depois eu passei a aprender com ele. Que aí ele foi montando tudo comigo aqui, todas as coisas que eu gravo aqui, foi ele ele tem me ajudado. Eu fui, enquanto eu comecei um pouco com a coisa da tecnologia, e depois eu fui me distanciando disso, fui enchendo um pouco o saco, fui querendo ser mais músico do que produtor. Ele investiu completamente nisso e já está há um bom tempo trabalhando. Daqui a pouco ele pede para entrar aqui, ele já entrou na área. Hoje eu mudei, vou tomar um pouco de um vinho doce e só. Consegui achar um vinho doce, já que eu não gosto de álcool. E aí a minha marula da melhor qualidade, ou esse vinho doce que só. Eu não gosto de vinho, eu não gosto de álcool de uma maneira geral, mas quando tem açúcar no meio é mais atraente. Boca, você já está aí, não? Boca também vai estar aqui, também está acompanhando o Marcelinho desde que Marcelo era pagodeiro. Todos. Daqui a pouco ele está entrando. Paul Garten também está aí. Aqui, ó. É aqui? Já entrou. Aê, meu garoto! Tudo bem? Tudo bom, e aí? Botei International Noise Conspiracy para a gente poder relembrar. A Gabi também está aí. A gente via o vídeo, você lembra daquela sua televisão pequenininha, né, de tubo? Tinha uma válvula. Exatamente. Rapaz, olha isso. Não, eu vi de manhã não, agora à noite, né? Estava acompanhando a live com o Abreu, ficava vendo um pouco o Abreu e o Webster, que também vai estar aí, que é o parceiro que faz todo sábado, colocando o pessoal da música paraibana e tal, para tocar. E aí deixa eu inclinar um pouquinho, porque daqui a pouco eu perco a cabeça. E daí, eu falei, ele tava botando uma música, eu vi no Rage Against the Machine. Aí eu, pô, por que eu não boto música, cara? O computador tá aqui do lado, né? É verdade, cara. Por que você não botou música, né? Não, vou aprendendo, ainda tem hoje e amanhã, né? Tá no Refused. Não, amanhã eu boto Refused, pronto, que aí eu não sei o nome do cantor, mas deve ser um daqueles nomes impronunciáveis, nórdicos, Exatamente. Tá tudo bem? Com saúde? Tudo tranquilo, por enquanto sim. PC tá mandando beijo pro PC. PC. Agora, a gente tá fazendo essas lives, essa é a segunda semana, na verdade termina amanhã. Essa sequência de 10 lives que vem na sequência do próprio documentário, né? A gente lançou o documentário no início de 2019, e aí sempre o compo do London Rock Sunday
Sim. O lugar onde a gente lançou, e com o Abreu, que está aí, o grande Júnior. E aí a gente foi fazendo uma sequência, fizemos mais de 20 exibições ao vivo, né? Nas mais Sim. diferentes condições, uma TV de 32 polegadas até projetar na lona e tal. Então a gente fez um conjunto dessas apresentações e sempre a pergunta que vinha na sequência era sempre assim, e aí a galera do tributo, o que seria o tributo hoje? E aí esse é nosso grande motivo de estar junto, né? Entre Aham. amigos, entre o que a gente ama, ocupando esse espaço da internet que a gente precisa ocupar. A Sim. gente precisa valorizar a galera que está trabalhando e para nós é muito importante. E eu tenho dito isso agora essa semana, essa casa é sua, né? Porque você ajudou a construir na época com o Mandril, Sim. Estivemos lá, né? participou intensamente disso, né? Sim. Marcelo, quando você pensa naquele momento ali, porque a gente estava junto antes no Mandril, então, objetivamente, você tocou em 2002 e 2003, foram os 2 anos que a gente saiu, mas Sim. você ficou ali junto, convivendo com aquilo até o final de 2006, né? Quando você pensa no tributo naquele momento para a tua carreira, quais são as memórias que vêm dali, cara? Daquele momento, do que era música para você, o que era ser músico, do que era esse trabalho, que É, né? memórias que vêm na tua cabeça? Nessa época a gente não era músico, a gente era feliz, eu acho. Não, mas assim, eu posso dizer que do tributo, cara, eu tive um grande aprendizado. O aprendizado de que ser independente era a melhor escolha a partir daquele momento. Até porque a gente veio numa transição. Eu me lembro que alguns anos antes eu já tocava com o Dudu, né, no Chapados. E ser independente ali já era uma tarefa complicada, porque estava naquela transição, né? No final da década de 80 para o início da década de 90, e a gente pegando, sei lá, ainda havia monopólio de gravadora, de distribuição física, você era obrigado a ter dinheiro para gravar um disco. E aí, cara, aos poucos eu comecei a pegar essa transição por sua causa, inclusive que você tinha aquela Laila lá na sua casa, né? No Pentium 3 lá, eu acho que era no Pentium 3 que você tinha. E aí, cara, ali eu aprendi que dava para fazer o que a gente gostaria de fazer, né? Alcançando, só que por nossa conta. Eu acho que o grande aprendizado disso tudo é ganhar responsabilidade com a música, assim, de você conseguir olhar para aquilo de forma mais séria. Tipo, não, cara, isso depende de mim, eu consigo fazer isso aí, sabe? E, pô, obviamente, que o lance da responsabilidade, inclusive com música, veio de toda aquela convivência que a gente tinha, das regras de ensaio que a gente tinha toda terça no CID, né? Depois no Alberico, que a gente ensaiava sempre e tal. E aí a gente tinha uns horários, a gente tinha pequenas coisas que aconteciam nessa época me fizeram olhar isso. Por exemplo, quando a gente tinha um ensaio marcado e alguém não podia, essa pessoa tinha que resolver o problema. Sabe? Tipo, pô, cara, esse dia eu só vou poder tal hora. Então você vai lá e desmarca o ensaio e depois avisa a galera toda. Então isso cria uma certa casca, né, uma resistência para você, sei lá, perder um pouco o medo, sei nem se é o medo, mas aquela coisa de, pô, não sei se eu acredito nessa parada aí, sabe? E eu acho que é isso. O que eu ganhei de muito positivo, de muito importante para estar músico hoje, estar produtor e músico, foi essa responsabilidade que eu ganhei por conta disso, né? As viagens, sair para tocar, aquela coisa, o horário para se cumprir, o backline que tinha que resolver. Cara, mas aí, pô, tem que arrumar um pedal, não tem pedal. Pô, tem que ir lá na casa do maluco buscar lá, cara. Porra, o instrumento arrebentou a corda, bicho, tem que ir lá resolver, sabe? Então, tinha que resolver. Não dava para não resolver. E quando a gente fez o primeiro show lá do Cine Iris, porra, foi basicamente isso, cara. Eu tenho uma memória, porque para mim é inevitável, né? Eu já tinha passado por
mais de uma década com o Piu Piu, Sim, sim. de toda essa coisa de realizar, nos escapou muito, né? Aham. A gente não usou tanto com o Piu Piu no sentido de colocar, de fazer discos, o tanto que a gente produzia, né, de música, era um pouco o funcionamento dali da gente e tal, e com o Madrid isso foi completamente diferente, né? Sim, sim. Em 2006 acaba o tributo, a gente acabou, eu não me lembro, foi 2006, 2005 que a gente parou? Não me lembro, Cara, foi foi, por ali. foi no ano anterior que eu comecei o Hydra. Eu É, comecei o Hydra em 2005, início de 2006. é. Mas Então, ele só. como é que foi a carreira depois do tributo? O que você foi Então, fazendo depois do tributo? vale lembrar rapidamente que o grande negócio da produção foi o start para isso. O primeiro disco que eu produzi foi ainda nessa época, de 2001, 2002, que foi uma. Eu acho que eu ainda estava tocando pagode paralelamente, se eu não me engano. Eu estava assim. Que foi de uma O banda de Boca, reggae. o Boca tá aí e ele fez questão, Porra, acho que é a primeira live que ele aparece, ele tá no Instagram da esposa, porque ele acabou, quer te ver. ele cantando Information Society na rua da minha mãe era muito engraçado, cara. Mas então, aí, o lance da produção, eu rapidamente vou comentar isso, que quando em 94, eu acho, 95, não, um pouco depois, talvez, cara. Eu lembro que Dudu trouxe um computador, cara, da empresa, um notebook velho, carcomido, e ele falou assim, cara, se vira aí, aprende a mexer no Ace e faz as baterias, que tu tá indo lá pro Marcelo. Não, isso já foi já depois, isso foi 2000, 2001, talvez. Logo que a gente começou que eu entrei no Mandril, né? Foi por ali. E ele falou, cara, se vira aí para você poder é, é, fazer nossas baterias. E eu lembro que eu fui na tua casa e te pedi os loops, você lembra, não? Aí você gravou para mim um monte de CD de loop e tal, e ali eu comecei a aprender. Aí vamos lá para frente, né? 2006 eu comecei com essa coragem, né? Que a gente foi adquirindo nesse tempo aí. Em 2006 eu falei, pô, eu acho que eu posso montar um projeto onde eu seja o Pedra, que você era o cara, tipo, que o centralizador da coisa, né? Você sempre era o central, que as pessoas ligavam para tua casa para saber das coisas. Falei, pô, não sei se eu gostaria de ser esse cara, mas eu acho que dá para fazer. E aí eu fui. E nessa época eu já estava escutando, né, outros tipos de música e tal. E eu estava muito na pilha de fazer uma banda de metal naquele formato que eu fiz do Hydra. E foi um parto também, cara, porque era com vocal feminino, e aí, tipo, eu fiz teste com várias meninas, mas o pré-requisito era, tipo, falar inglês, cantar bem, e ou falava inglês direito, mas cantava mal, ou cantava bem, mas não falava inglês, enfim, era uma complicação. E o projeto acabou saindo só em 2008. O primeiro disco que a gente lançou foi em 2008. E também foi tudo muito precoce, porque eu peguei aquela parte do conhecimento de estúdio toda, caí dentro daquilo, que nem um maluco, e comecei a gravar coisas e gravar bandas lá em casa. Comecei a produzir ganhando dinheiro com isso, já nessa época, já tinha produzido alguns discos nessa época. Ainda meia bomba no Vegas aqui e tal. Tanto que no Reaper, eu só migrei pro Reaper no 2008. Né? De 2008, meados de 2008, eu migrei para o Reaper porque acabou. O Dudu instalou um ASX no meu computador e eu queria migrar para o Mac, né? Sair do Windows, estava. E aí eu comecei a aprender o Reaper e tal. E, cara, dali foi, assim, todo o dinheiro que eu ganhava das bandas, eu colocava no estúdio de volta. Eu não gastava com outra coisa. Então eu fiz uma banda, tirei X, eu pegava aquele X e comprava um monitor, comprava um microfone, comprava. Sacou? Então eu fui, tipo, ó, isso aqui vai se realimentar, né? Sim. Marcelo, vamos dar uma ilustrada nisso tudo que a gente está falando. Primeiro apresentar a Gabi, que está aí do teu lado.
Aqui, ó. Pronto. Oi, Gabi, agora pode falar com você direito. A Gabi presenteou a gente do tributo com um dos clipes, né? O primeiro clipe que a gente fez, chamado Recomeço, que também já está, né? É o clipe da música de abertura, né? O tributo tem 2 clipes. O primeiro foi a Gabi que fez. Vamos ilustrar um pouco disso com música, Marcelo? Vamos fazer uma música? Vamos fazer uma música. A gente nem chegou no Flish ainda no papo, mas... Não, mas a gente vai chegar. A gente não tem pressa. Não dá? Deve estar. Ó, mas antes de eu tocar essa, eu quero mandar um abraço pro nosso grande amigo americano Bruce Phillips, que ele tava assistindo a live lá na televisão dele. Sacou? My friend, hello. Bom, a gente vai fazer uma música. A gente vai fazer uma música do nosso terceiro disco autoral. Se chama Weight of the World. Vamos lá. Ah, peraí, deixa eu mudar o capo aqui que eu tô no lugar errado. Rola aí, tá rolando o violão? Aí, lindo. Bora lá então. E aí vai. Pronto. Joia, lindo. Bicho, e aí você estava contando, começou a coisa de já trabalhar com produção, estúdio, segue o seu fluxo. Então, 2009, essa época eu já tinha parado de tocar pagode e tal, eu já estava trabalhando numa empresa, não era só músico, né? Mas a música estava ali o tempo todo, paralelamente. Trabalhava de madrugada, chegava na minha casa às 7 da manhã. Sim, sim. E, cara, pagode era de terça a domingo, cara. Eu cheguei a tocar de terça a domingo. Era difícil até eu arrumar um dia pra gente fazer o mandril. Eu me lembro disso, assim. E aí, nessa época foi quando eu tava já produzindo algumas bandas de forma mais, tipo, como trabalho, vamos dizer assim. Foi quando eu me mudei lá aqui pro Meia, no caso, né? E eu tava produzindo direto, assim. Tava fazendo... E aí, quando a gente descobriu, assim, que tava começando a ter algum tipo de problema de instabilidade no emprego onde a gente trabalhava, né? Que eu trabalhava lá com o Dudu. Aí eu comecei em 2010 a fazer alguns vídeos para um canal meu do YouTube. Eu comecei a fazer uns vídeos malucos, assim, de gravação, gravando com placa on board, sabe? Fazendo uns negócios bem malucos mesmo e mostrando algumas produções que eu já tinha feito antes. E em 2013 isso se concretizou, a empresa que eu trabalhava acabou, e, cara, ali foi um divisor de águas, assim. Eu tinha uma grana de rescisão que daria para eu morar naquela casa durante 1 ano, se eu não tivesse mais nenhum ganho, e isso sem contar, assim, eu não posso ficar doente, eu não posso... os cachorros não podem ficar doentes, eu não posso comer mais do que eu já comeria,
E as contas não podem ser mais caras do que já eram, sabe? E, cara, aí, em 2013, o que rolou? Eu peguei, assim, eu tinha uma grana, foi aquele momento que, tipo, a gente chega, sentei na cama, do lado do Bibi, falei, brother, deu ruim. Agora vai ficar ruim mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu peguei a metade desse dinheiro e comprei umas paradas pro meu estúdio. Sem nenhuma garantia de que aquilo fosse dar certo. E aí comecei, tipo, né? Continuei produzindo. E, cara, 2014 foi no final de 2013, foi em outubro de 2013. E aí, quando entrou 2014, eu tenho até uma agenda que a Gisele me deu. Não sei se a Gisele deve estar online aí. Mas ela vai me lembrar que era uma agenda... Então, era uma agenda colorida que ela me deu, que tinha uma caveira colorida, que eu tenho até hoje essa agenda, eu guardei. Porque essa agenda, ela é justamente o que carimba essa fase, sabe? Foi o ano que eu trabalhei todos os dias do ano. Eu só não trabalhei os dias que eu ia ver a Gabi em São Paulo, quando ela morava em São Paulo. E aí eu trabalhei todos os dias desse ano direto. E aí nisso, a grana que eu tinha, eu consegui juntar mais grana, eu consegui, tipo, certa estabilidade com isso. E em 2015 eu já estava relativamente ok, assim, vamos dizer. Ah, não preciso ficar me preocupando com conta agora, que tá dando para gravar. Comecei a gravar, a não gravar tudo, dava para não gravar tudo, sabe? De você gravar coisas que tinha muita banda, cara, era muita gente, assim. E aí tinha uma banda que tava começando. E aí você, pô, cara, mas não dá para eu pegar Você pegou bem uma faixa de mercado que é o cara que não é exatamente a banda iniciante, Não. e também já não é uma banda. Você pegou ali, você conseguiu pegar uma fatia do mercado, porque quando a gente gravou o nosso disco, que ainda não tem voz, mas foi final de 2014. Ah, verdade. Final de 2014. Então, quando eu peguei os HDs todos, com todos os pedaços de música que eu tinha, eu fiquei uma semana na sua casa. Sim, sim. A sensação que eu tinha já era isso. Isso em 2014, estamos falando de 6 anos atrás. Então, já era uma coisa assim de... não tô tirando onda no sentido de não precisar trabalhar, mas já dá para fazer o que é o mais interessante, o que eu gosto, descobrir meu nicho. Estou aqui, estou tocando a vida, estou pagando conta, estou fazendo coisas interessantes. Não, mas e tem um detalhe pequeno nisso, que é o seguinte. Quando você está numa carreira, quando você está produzindo arte, música, no caso, né, que eu faço é música. Quando a gente está gravando bandas, se você pega uma banda que os caras, assim, eles não têm grana, mas é uma banda boa, aquilo é o teu portfólio. É uma banda que vai ser simples de você gravar, que os caras vão chegar tocando com a música embaixo da mão, sabe? E você vai ter um puta disco que você fez no teu currículo, ganhando grana. Era o que era necessário. Qual o valor, qual o tamanho que a internet tem nisso tudo que você está contando para a gente? Como é que internet, na verdade, a internet? A internet é responsável, é o meu meio de trabalho oficial, cara. Como eu te falei, em 2010 eu comecei a fazer vídeos para a internet, num canal do YouTube, falando sobre produção amadora, que nessa época era onde as pessoas estavam começando a entrar nessa coisa da produção em casa de forma mais visceral. E aí, como eu já tinha algumas coisas gravadas, isso jogava ao meu favor. E aí o meu canal, pô, em poucos meses já tinha mais de 1.000 inscritos. E ali eu comecei a ter muito trabalho, até de fora do Rio de Janeiro. Pessoas de outros estados me mandavam material para mixar, às vezes para gravar coisas, sabe? Tipo, ó, cara, eu fiz aqui a bateria, fiz o instrumental, mas, pô, tá faltando uma viola, pô, tu grava aí, pô, bota aí o valor e tal, grava aí, faz a mix. Aí eu botava, tá, beleza, e fazia, entendeu? Eu já fazia os trabalhos e tal. E aí, cara, eu comecei a ser bombardeado de trabalho de todos os lados. Mas a minha ideia nessa época foi, cara, eu estou desempregado e eu preciso fazer isso aqui funcionar porque eu não tenho mais para onde ir. Eu estava com 30 e blau.
30 igual, não dá pra tu ficar mais nessa de, pô, será que deixa que eu deixo, sacou? Vai passar, ver o que vai dar Não, certo. deixa que eu deixo, não vai rolar. 30 e blau, bicho, ó, tem que seguir tem que acelerar o negócio. Quando que você acha que acertou essa coisa de o tamanho que o estúdio tinha? Porque agora você está num estúdio até maior, né? Você mudou para uma casa maior. Mas assim, o tamanho do estúdio, o tanto que você estava produzindo, quando você acha que você conseguiu dar assim, entendi aonde que eu vou operar? Né? Cara, eu nunca quis passar da onde eu tô. Aqui é um lugar muito mais legal, muito mais confortável, né? Aí no Meyer, Tô no Meia, tô num lugar que, tipo, é tranquilo nesse aspecto. E... Mas eu nunca quis ser, tipo, agora eu vou galgar o Rick Bonadio. Bicho, eu sou o cara do inbox, eu não quero ter milhares de equipamento, não sou esse cara. Eu quero tirar um som. E outra, cara, assim, se a gente chegar um pouco mais para cá agora, 2017, 2018, a minha intenção já não era mais estar produzindo todo mundo. Aí eu já estava produzindo só as coisas que eu queria e o Flix, porque hoje o que paga a minha conta, de fato, é Flix, cara. É o autoral. Não tem, não sim. é? A produção virou um plus, na verdade. Então, quando eu pinto uma banda boa, que eu falo, puta, cara, essa banda aí é maneira, vale a pena tirar um tempo para me juntar com essa galera para fazer um disco legal. Sim. Agora, pô, pinta direto, toda hora pinta uma banda, pô, cara, agora eu não tô sem tempo agora. Eu tô sem tempo. Eu tô numa maratona que de 2015, que foi o início do Plish, para agora, 2020, eu tô lançando 2 discos ano, cara. Eu lanço Vamos entrar no Flix agora e poder falar um pouco mais do trabalho de vocês. Vamos Vamos. começar a falar tocando? Faz mais uma? Pô, vou fazer uma que a gente tem Olha, lá tô no nosso quase canal. aqui, ó. A cada 15 minutos eu estou te pedindo uma música. Tá. Eu vou fazer. A gente vai fazer uma que tem lá no nosso canal que a gente gosta muito de tocar, que é uma música do Dia Total. E é uma onda. Eu gosto dessa música, a gente gosta de tocar ela nesse formato. Então, a gente escolheu para fazer. E é uma música legal que tá lá no canal. Então, vamos lá. Deixa eu. Caraca. Peraí que a gente vai fazer uma live com um gato chupando a orelha, tá? Pode? Mano. Eu acho que. Agora só dá para ver um gato, né? Ele está ocupando todo o espaço. Ele ocupou o espaço. Esse bicho tá muito gordo, cara. Vamos lá, vamos fazer. E é isso aí. Lindo, vocês são demais. Ó, quero ouvir um monte de coisa, porque eu acho que tem um monte de coisa para a gente compartilhar
dessa trajetória de vocês dois, que é essa coisa do trabalho do Flis. E aí a gente vai falando disso com tranquilidade, tá? Mas tanto eu queria ouvir essa trajetória toda, um pouco para você comentar, para você compartilhar isso com a gente, que é os discos, essa coisa que vocês fizeram de poder, que para mim isso era uma super novidade, pegar os direitos de algumas músicas ou de discos, né, gringos e conseguir fazer discos inteiros. Queria que você contasse um pouco isso. E também tudo que vocês fizeram voltado, que vocês praticamente têm uma carreira voltada para o mercado internacional, né? E fizeram Sim. no ano passado Estados Unidos e Canadá, não foi isso? Sim. Estados Unidos, na verdade. Comece a contar um pouco disso. Como é que foi essa junção? Como é que vocês começaram a fazer? O que era o autoral? As músicas de vocês, as composições de vocês? Quando que essa ideia de pegar discos inteiros gringos, e aí vocês já fizeram alguns, eu queria que você percorresse um pouco isso, contando um pouco qual é a onda de cada um. Como é que vocês entraram? Você também pegou um nicho de mercado com isso, né? Vocês começaram a gravar, e aí, Gabi, também fica à vontade para contar para a gente. Então, se eu esquecer uma coisa, foram, né? Conta um pouco como é que foi isso. Cara, a gente começou em 2014, né? E decidimos, sei lá, a gente estava na casa dela, a gente estava namorando há um ano, mais ou menos, um ano e pouquinho, né? E aí eu falei, pô, eu acho que a gente podia gravar um dia. Ela tinha umas coisas gravadas lá, né? Dentro do armário. Dentro do armário. Ela me mandou, ela, tipo, queria gravar, mas aí, tipo, não sabia como fazer. E aí eu falei, bota o notebook dentro do guarda-roupa que vai dar certo. E aí... né? A Gabi é de São Paulo. É de São Paulo, Aí com isso a gente conversando e tal, e aí se a gente gravar um disco, sei lá, pega essas letras que você tem, e aí eu vou tentar fazer umas melodias e a gente tenta gravar isso. Beleza. Aí ela pegou as letras, aí eu ficava com a guitarra do pai dela desligada, a gente sentado. Seu Geraldinho. Seu Geraldinho, queria mandar um abraço, ele deve estar online também, seu Geraldinho. E aí eu ficava com a guitarra do seu Geraldinho, tocando algumas melodias e tal, e a gente tentando encaixar isso e gravando no notebook isso, sabe? No Reaper direto com o microfone do notebook. E depois, quando eu chegava no Rio, eu começava a rabiscar alguns arranjos e tal. E aí saiu o primeiro disco, em 2014, que é o My Real Life. E esse disco, ele não tem... A gente estava se descobrindo, o que a gente vai fazer? E aí as músicas saíram naquele formato, é um disco meio western rock, meio interior dos Estados Unidos, assim, sabe? Meio country até, podemos dizer. E esse disco, ele deu start na coisa, mas a gente não quis, tipo, botar ele como físico, fazer físico e tal. A gente queria deixar ele só no digital mesmo. E nessa mesma época, a gente lançou, ela fez um lyric video, 2 lyric vídeos, na verdade, de músicas desse álbum, para lançar, e aí a gente gravou uma música do Renaissance. Quando a gente gravou essa música do Renaissance, o Renaissance compartilhou isso no Facebook deles, na página deles. Aí, bicho, a página começou a entrar um monte de gente, aí começou a virar um negócio meio... E ali foi que meio que a gente descobriu a nossa onda de tipo assim, será que a gente cai um pouco nessa coisa do progressivo? Porque foi maneiro, ficou bom a coisa de tocar ali, e era uma coisa que a gente gostava de ouvir também. Senão a gente não teria feito uma versão dele, né? Então, beleza, até aí, legal. Daí a gente começou a fazer algumas versões para o canal, né, aleatórias, e fizemos uma do Rush, que foi a The Pass, do disco Presto. E aí esse vídeo começou, cara, foi impressionante, assim. O vídeo, a gente lançou ele, uma semana depois estava com 10 mil, 2 semanas depois estava com 20, 30, 40, e bicho, foi. E hoje já está com 200 mil, saca? E aí, nessa época, nesse período de tempo que está rolando, a gente foi gravando outros vídeos, obviamente. Fizemos Kansas, e o vocalista do Kansas compartilhou. Fizemos
Steve Hackett, a página do Steve Hackett compartilhou. O Marillion. O Steve Rothery compartilhou o nosso crowdfunding. O Steve Rothery, guitarrista do Marillion, cara. Compartilhou o nosso crowdfunding do Rush. Steve Hackett foi do Genesis. Isso. Steve Hackett do Genesis. Que a gente está fazendo um disco do Genesis agora, nesse momento. Mas vamos chegar. Então a gente começou a gravar algumas versões. Aí gravamos versões aleatórias também. A gente gravou a The Garden, que era uma outra música do Rush, né, de um disco mais recente. E essa música também foi, tipo, começou a dar muitos views, né? Aí a gente teve uma ideia, falou assim, pô, será que a gente consegue gravar um álbum? E a nossa intenção na época era gravar um álbum e botar no YouTube. Até a gente falou assim, pô, será que isso daria para, tipo, fazer um disco para colocar no Spotify? E aí a gente descobriu que existe sim a forma de fazer. A gente conseguiu a licença mecânica, conseguiu a licença física do CD de 500 cópias quando a gente fez. E descobrimos isso por ser independente. Aí já volta aquele papo nosso lá, sabe? Tipo, ser independente é isso, é você gerenciar até a burocracia, né, de resolver esse tipo de problema. E SRC... De maneira concreta para a rapaziada, para os colegas que estão assistindo, quanto custa uma música dessa? Quanto custa pegar a licença para gravar? A licença mecânica? Na internet só é $10. Se for para CD físico é mais complicado. Tem que ver o tamanho da música, tem que ver quantas cópias. Mas uma média de uma música de 4 minutos... Uns $80. De um disco, né? Não, uma música. É uma média de $80 para você fazer físico por música. A gente fez do Marillion, deu $1.100. Foi mais ou menos isso. $1.100 para você lançar o disco do Marillion fisicamente. Tem, tem um chileno acompanhando a gente, Pendra. Não sei se você conhece. Tem um chileno acompanhando a gente que está perguntando até por que vocês decidiram gravar o Marillion. Tem como tocar uma música do Marillion pra gente? Vamos tocar. Faz agora, que aí já aproveita o companheiro Pedro, que já fez uma pergunta aí, e você explica também o que o Marillion tem a ver com a carreira de vocês. Ah, entendi. Olá. Bom, vamos lá então. Vamos fazer, ó. A gente gravou essa música do Marillion num dia que eu tava dormindo, bicho, eu tava pegando no sono. Contando rápido, né? Tava pegando no sono, eu falei assim, porra, e se a gente fizesse Season's End? Aí eu dormia vendo o vídeo no celular, e na hora eu fui lá e botei a música, eu falei, putz, é isso. No dia seguinte eu fui lá e a gente gravou a música. E aí, cara, passou de 100 mil também. É a mais vista do canal. É a mais vista, eu acho, né? Passou o Rush. Passou o Rush, inclusive. Então vamos pra música. Somebody say that it might have to work out. It children's children wide. Grow so tall and reach so high. But never miss it till
Ó, o Vitor, que deveria estar aqui me ajudando a ler as coisas, está pedindo a música do Rush. Então a gente deixa para o Vitor do Tributo, Vitor Rocha, Gorok também está aí, meu irmão está aí, Boca está todo mundo aí, está todo mundo na área. Meu irmão me deu o quadro do Van Gogh, que eu tenho aqui o tempo todo do meu lado. Marcelo, conta um pouco para a gente. Você começou a pegar esse... Eu vou chamar de nicho, tá? Até para fazer essa interface que a gente está o tempo todo aqui entre arte e trabalho, né? Que é uma forma também do trabalho acontecer, né? E fala um pouco desses números, Marcelo, que eu acho sempre os números muito impressionantes. Quantos discos, nesse formato de gravar discos, de outras, refazer arranjos de discos de bandas famosas, vocês fizeram, e a que números essas gravações chegaram? 3 agora. A gente fez 3 álbuns, sendo que 2 deles são duplos. Não, 3? 3. O Rush, Marília e o Renaissance. E estamos indo para o Genesis agora, porque na verdade o Genesis e o Renaissance, esses discos, a gente decidiu fazer os 2 juntos e lançar eles fisicamente juntos. Não no mesmo disco, eu quero dizer, mas na mesma época, quero dizer. Então a gente lançou já o Renaissance digitalmente semana passada e o Genesis sai até o final do ano. Mas a ideia de fazer o Rush, a gente conseguiu, como marinheiro de primeira viagem, descobrir essa coisa toda da parte burocrática, de pedir autorização e tal e tal. Beleza, conseguindo isso, o maior desafio era gravar. Recriar Newport dentro do computador, gravar o Geddy Lee. Isso era bem difícil, assim. E detalhe, assim, tinham músicas que eu tive que trocar de tom, tive que fazer... E eu fiz uns arranjos mais orquestrados e tinha mais a ver com a gente, sabe? Tirei um pouco aquela coisa do power trio do Rush e trouxe um pouco mais para a nossa realidade. Mas a gente tem 3 discos agora, indo para o 4º, e 3 álbuns autorais. Que a gente sempre faz uma... Pode falar. A gente intercala. Gabi, como é que foi cantar só banda com cantor homem? Eu prefiro. Não, eu não sei se não, mas o Rush, o Marillion, como é que foi cantar? Tinha alguma coisa? Você ajustou alguma coisa? As músicas se ajustavam a você? Como é que foi cantar essas músicas? Então, quando o cantor é homem, geralmente pra mim sai mais fácil, porque não tem que, quando é mulher você fica meio que se comparando, né? Você pega a referência e já entra como mulher na cabeça, mas quando é homem, geralmente você muda o tom, então fica mais diferente, você consegue interpretar diferente. Então foi mais fácil, eu acho. Eu acho mais fácil, eu prefiro. Né? Porque você pode botar... Esse universo era de vocês dois. Como é que é? Esse universo, Marillion, Rush, Sim. Coisas que tocavam a carreira de vocês dois. É que essa galera desse nicho, quando você falou de nicho, eu não sei se a palavra é nicho, porque o nicho ele é específico. Quando você faz uma parada assim, só rock progressivo. O nosso disco, apesar da galera do rock progressivo comprar muito nosso barulho, o nosso segundo disco ele flerta muito mais com rock progressivo do que com o terceiro, que é uma coisa bem dark, assim. Eu diria que é dark rock, assim. Uma coisa meio anátema, meio... A galera também do progressivo compra essas bandas, sabe? Então a gente tem uma iluminação que vem de vários lados. A gente já tocou Siricola e, cara, todo mundo foi na onda. A gente já tocou Marillion, que não tem nada a ver com Siricola, e beleza, a gente tocou Scorpions, que não tem nada a ver com nada, e, cara, um dos vídeos mais vistos, inclusive, do nosso canal também, passa de 100 mil views. É o Sting. O Sting, a gente gravou Sting, a gente gravou Cher. Agora do Sting, quem quer ouvir sou eu. Essa eu não conheço. Marcelo, fala um pouco pra gente. Não, faz o seguinte, ó, agora vai ter que estar atendendo a pedido, o pessoal está pedindo música. Faz a do Rush primeiro, faz uma do Rush. Tá, vou fazer um...
Vou fazer um trecho aqui. Todo mundo, né? Vamos tentar, né? Que essa aqui tem tempo que eu não toco, mas vamos lá. Waiting for the words of love. Rebel without a conscience. Warrior without a cause. Stay on your frequency. Electric storm. Radiant and unreachable glory. Straight and invisible change. And now you're traveling on a rocket path, staring down into her sea. Nothing's like on a razor's edge. Nothing's what you thought it would be. All of us get lost in the darkness. Some rivers never stay by the side. All of us are time really good. Feelings turn to the colors. Turn around, turn around, turn around. Turn around and walk the ways inside. Turn your back and slam the door on me. É isso aí. Só alegria, só alegria. Marcela e Gabi, contem um pouco para a gente como é que foi ficar lá fora. Vocês ficaram em Nashville, não foi? Na segunda vez, sim. Foi quando a gente foi fazer o nosso primeiro show. O nosso primeiro show foi nos Estados Unidos. O meu primeiro show da vida. É, o primeiro show da vida. Que legal. E que assim, a memória que eu tenho, foi você mandando para mim uma rua. Da de Nashville. Que eram só a bunda das bandas, né? Pegava todas as bandas, e era um barato, assim, que era um bar do lado do outro. Sim. Todo cheio. Era impressionante que todos os bares tinham bandas tocando coisas diferentes. Essa imagem eu nunca vou esquecer, que você mandou para mim, você falou assim, bicho, olha isso. Aí você ia caminhando pela rua com a câmera ligada, né, percorrendo os bares. Era um bar ao lado do outro, eu só via as costas do baterista e a banda de costas, né? Porque era um grande vidro. Era assim, só banda boa. Umas mulheres cantando assim, bicho. Nossa, os caras tirando onda. Backline. Conta como é que foi isso, assim? Como é que foi chegar lá? O seu inglês é muito parecido com o meu. Assim, talvez ele sirva para o Cais do Porto, entendeu? Enquanto a Gabi resolve a vida dela. Quando a gente foi a segunda vez, nós ficamos na casa do cunhado desse amigo nosso que está aqui na live, o Bruce. Olá, amigo! Hello, amigo! E aí a gente ficou na casa do cunhado dele, quando a gente chegou lá como é que é o nome? Huntsville, que é próximo ao Alabama, né? A gente não sabia que era o cara. A gente não sabia, inclusive, quem ele era. A gente se conheceu na hora que a gente desceu do avião. Isso foi muito louco o negócio. E ele que arrumou esse show pra gente fazer, foi um pub. Tem histórias incríveis sobre esse pub, mas a gente não tem tempo para falar sobre, mas a gente, de repente, uma outra hora a gente comenta. E aí a gente fez um show que nem a gente tá fazendo agora aqui, assim, tipo acústico, sabe? Violão e voz e tal. E não dava também para fazer, tipo, como se fosse show e tal, porque tem algumas regras lá que você não pode, para trabalhar, você tem que ter um visto de trabalho e tal. Então, mas a gente foi fazer foi a primeira vez que a gente fez, né, um show ao vivo. E quando nós voltamos aqui pro Brasil, que em outubro do ano passado, foi isso? Outubro do ano passado? O show foi em abril? Não, o Carioca Prog Fest. Então, aí nós fomos convidados pelos amigos, o Vladimir e o Cláudio, se eles estiverem vendo também, são
pessoas importantíssimas para a nossa carreira, que eles fizeram um festival tipo um Rock in Rio, do rock progressivo no Rio de Janeiro, cara. E eram 3 teatros, o Teatro da Justiça, o Solar de Botafogo e o Municipal de Niterói. E ele convidou a gente para fazer o show no Teatro da Justiça, mas como formato de banda. Cara, aí a gente começou a ensaiar, e aí o Vladimir, ele mexe com essas coisas de filmagem e tal, ele tem uma vibe nessa coisa, ele tem um canal chamado Biprog, que lá no Facebook, que ele vai passando uns shows e tal, de progressivo, e cara, o canal tá crescendo pra caramba, um puta canal legal de divulgação de banda de progressivo. E ele falou pra gente assim, cara, eu posso fazer uma transmissão ao vivo de vocês lá do teatro, e aí a gente, toca o barco, bota no canal de vocês e a gente toca o show de lá. Aí depois, faltando, sei lá, 2 dias pro show, 2 dias não, mas pra semana, ele falou, cara, o que você acha da gente, ao invés de fazer ao vivo, gravar esse show, e eu vou chamar um amigo, o Pedrinho, para fazer a mesa de som e a gente capta esse áudio. E aí a gente, vai ter pelo menos material para lançar um vídeo legal. Para lançar um vídeo legal, beleza. Aí a gente, vamos fazer assim. Aí ensaiamos e tal. E nosso show foi o penúltimo do Carioca Prog Festival. E, cara, sold out. Tava, tipo, o teatro tem 140 lugares, devia ter umas 120 pessoas, se não me falha a memória. Tava cheio, todos os lugares praticamente cheios. Cara, a gente tocou e depois o Pedrinho mandou os áudios pra gente e tal. E, cara, isso virou um DVD. Isso virou um DVD. Eu não sei como isso virou um DVD, porque, assim, foi o primeiro show com banda da vida dela. E eu tremia igual vara verde, porque, cara, quanto tempo eu não tô no palco? Assim, a gente optou, na verdade, por fazer uma coisa diferente, que era: a gente vai sair para tocar para fazer público, ou a gente vai fazer um público para tocar para esse público? Sabe? E, cara, você tem todas as ferramentas de uma banda que tá aí agora grande. Por exemplo, se o Metallica lançar um vídeo hoje, ele vai lançar onde primeiro? Sabe? Então você tem a mesma ferramenta do cara. Claro que nem todas as bandas têm o privilégio de eu consigo gravar em casa, sabe? Tal. Beleza, até aí, mas, cara, desde 94 nessa peleja aí. Você sabe disso. A gente começou lá. Os shows nos Estados Unidos foram só vocês dois, violão e voz. Só nós dois, isso. E aí, aquele ali, como primeiro movimento de tocar ao vivo para pessoas, cara, foi, assim, importantíssimo. Porque para ela, que estava, primeira vez que ia tocar para alguém na vida dela, né, a gente saiu daqui do Brasil, ela, eu não vou conseguir, não vai rolar. Pô, como assim? Vai rolar, tem que rolar. Agora a passagem já está comprada, agora tem que chegar lá e cantar. Vamos. E, cara, a gente tem que agradecer muito a esse amigo nosso, o Bruce, que ele se tornou um amigo, mas ele em 2015, em 2016, na época do Arai Found, nosso segundo disco, ele entrou em contato com a gente porque ele adorou o nosso trabalho, ele era um fã, e depois ele se tornou um amigo. A gente se fala diariamente, desde então. Não teve um dia durante o dia inteiro que a gente não esteja se falando. O Bruce é um grande amigo. Vou pedir 2 coisas. A gente tem 4 minutos antes de virar, para a gente não fazer nada correndo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir a do Sting. E aí Cara, do Sting eu não vou me lembrar, porque a gente alterou o tom, ela não vai saber a letra. De jeito nenhum? Puta, eu acho que não vai rolar não, cara. Não, faz uma. A gente pode tentar sem compromisso. Se der merda, a resposta é tua, beleza? Bota na minha conta. E aí, a gente fecha com ela. E aí eu vou pedir a todo mundo que está aqui, eu vou encerrar essa e vou abrir outra para a gente fechar mais uns 10 minutinhos, que aí a gente já começa a olhar para o futuro e a gente fecha com alguma coisa de vocês, do Flish. Beleza. Dos últimos trabalhos. Então,
ataca aí no Sting, o que sair errado, conta. A culpa é tua, o que isso aí é. Ó, vou terminar o último golinho do vinho, ó, com você. Pode ser. Tá na tua conta, hein? Esse é do Soul Cage? Isso é Fields of Gold. Ah, tá. Mas é mais ou menos da mesma época. É da mesma época. Eu adoro do Sting. Ele lançou um disco no ano passado. Ele lançou um disco no ano passado. Rock and roll pra cacete. Muitíssimo legal. É um artista que eu adorava desde a época do Police. Sim. Ó, vou encerrar e aí eu volto com a pergunta do Webster, tá? Se vocês conhecem o Bugarins. Já vão pensando aí. Se vocês conhecem o Bugarins, eu vou encerrar aqui. Eu vou começar de novo, mesmo processo. Vocês já entram e a gente olha para o futuro para saber o que vocês estão esperando agora, pós-pandemia, pós-Covid. Sim, senhor. Ninguém mais sai daí, hein? Daqui a pouco eu estou abrindo de novo. Vai.